Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí do nosso Vascão. Vamos falar aí da compra do Martim Benítez, hein? Independente atende aí o pedido do Alexandre Campelo para estender um pouquinho aí o prazo para a contratação do jogador em definitivo por parte do Vasco. E o seu empresário já confirmou que se o Levinciano for presidente, ele será jogador do Vasco, hein? Vamos falar disso também, vamos falar do julgamento do Vasco aí, para saber quem será o novo presidente amanhã. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo aí no inscreva-se, amigo. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 130 mil inscritos. Se inscreve aí, é de graça. Dá essa força aí pra gente chegar nessa marca tão importante antes aí do ano novo, né? Muito obrigado a todos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, se inscrevendo diariamente no nosso canal, compartilhando aí com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente do Vascão aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, lá em Portugal, o Alexandre Campelo entrou em contato aí com a diretoria do Independiente para tentar estender o prazo aí de prioridade do Vasco na compra do jogador Martim Benítez. O prazo se encerrou no último dia 15 e o Alexandre Campelo conseguiu estender somente até aí o dia 17, né, que é quando acontece o julgamento aí das eleições do Vasco, para quem preferir amanhã, não é? E a diretoria do Vasco conseguiu fazer isso aí para ver se o próximo presidente consegue fechar aí a contratação do Martim Benítez. Fato é de que o empresário do jogador Martim Benítez já confirmou se o Levinciano ganhar as eleições, ele irá permanecer no Vasco. O empresário do jogador se diz muito decepcionado aí com a atual diretoria do Vasco, do Alexandre Campelo, que não conseguiu conduzir aí a negociação, não conseguiu finalizar a compra em definitivo do Martim Benítez e jogar na bucha aí pro próximo presidente resolver, né? Agora a gente vai esperar, né, ver como que vai ficar aí essa questão política do Vasco para ver se o Martim Benítez vai permanecer no nosso clube ou não, porque está complicado, né? O contrato do jogador se encerra no próximo dia 31 de dezembro e aí sim ele dará adeus ao Vasco quando se encerra o seu empréstimo. O Vasco terá que desembolsar cerca de um pouco mais de 20 milhões de reais para contratar ele em definitivo aí por 60% dos seus direitos junto ao clube argentino. E a gente aguarda ver como que vai ser a definição das eleições. Tomara que o Levinciano vença essas eleições aí judicialmente, né, que vai acontecer amanhã, e com certeza o Martim Benítez terá grandes chances de permanecer no Vasco, já que ele já tem um acordo aí, o Levinciano já tem um acordo com o empresário do atleta, já está com meio caminho andado, e assim que ele assumir a cadeira, certamente vai fechar o negócio aí, o Martim Benítez ficar em definitivo no Vasco. E deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, né, um assunto tão importante para nós torcedores, né, Martim Benítez, um jogador tão importante, e ficar o Campeonato Brasileiro com o Vasco na zona do rebaixamento, lutando para não ser rebaixado, com sérios riscos de voltar para a Série B. Sem o argentino vai ser dureza, vai ser muito complicado, e quando você olha para o banco de reservas, você tem que improvisar. Iago Pikachu de camisa 10, vai ficar complicadíssima a situação do Vasco, a ponto de ser rebaixado literalmente. Bom, o Alexandre Campelo, como a gente já mencionou que ele está em Portugal, também falou aí do técnico português Ricardo Sapinto. Ele bancou mais uma vez a permanência do treinador à frente do Vasco, né? A gente que já está falando bastante disso aqui. O técnico português vai permanecer no Vasco mais um tempo, mesmo com os péssimos resultados, com aproveitamento de um pouco mais de 25% apenas desde a chegada do treinador. Aproveitamento de time lanterna, pessoal. Eu já trouxe essa informação aqui antes, mas a gente tem sempre que lembrar o torcedor que o aproveitamento do Vasco com o técnico Ricardo Sapinto é de lanterna, é pior do que o do Botafogo e do Goiás. É inadmissível a diretoria do Vasco com o José Luiz Moreira, o Zé do Táxi, e também aí o Alexandre Campelo em manter esse treinador à frente do Vasco. Não vejo critério nenhum nessa escolha, cara. O Alexandre Campelo disse que somente o técnico não vai fazer diferença em se trocar o técnico, né? Então por que ele tirou o Ramon, então? Me explica isso, Campelo. Você é muito controverso, você não consegue manter a sua palavra. Você tirou o Ramon com medo do Vasco ser rebaixado. Você falou isso. O rebaixamento hoje com o Ricardo Sapinto não é mais uma expectativa como você tinha com o Ramon, e sim uma realidade. O Vasco vai cair com esse técnico português, cara. Não tem salvação. O time não entende a tática do treinador. O time não consegue entender o que quer passar o treinador, porque ele não
passa absolutamente nada. O Vasco é um bando dentro de campo, o Vasco não tem organização, teve uma semana inteirinha para trabalhar e não conseguiu fazer nada de proveitoso no jogo contra o Fluminense. Fez o gol no último minuto do jogo com ele, com o Germancano, porque se não fosse o Germancano, o Vasco já estaria na segunda divisão, com menos de 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, depender somente de um jogador e o resto dos jogadores que ganham não sei quanto para vestir a camisa do Vasco, que ganham 200, 300 mil para vestir a camisa do Vasco. Cadê esses caras que não fazem absolutamente nada? Cadê os jogadores para tentar ajudar, auxiliar o Cano a fazer mais gols? Não tem, cara. Tá difícil a nossa situação e tudo isso passa sim pelo treinador. O treinador resolve vida de time. Olha só o Palmeiras, olha o futebol que o Palmeiras está apresentando. Antes com o Vanderlei Luxemburgo, eles não jogavam essa bola. Agora com o treinador lá que trouxe, o time virou outro, cara. É isso. No Vasco não deu certo. Quis trazer técnico português, técnico europeu, não deu certo. Escolheu muito mal. Por que não escolheu o que foi pro Palmeiras? Talvez teria resolvido a situação do Vasco. Talvez se tivesse analisado melhor como o Palmeiras analisou o mercado, trouxe um técnico, um baita técnico, resolveu a situação do Palmeiras e o time tá jogando muito mais. Tenho certeza que esse treinador no Vasco faria o time jogar mais, apesar do time ser muito, mas muito limitado. Eu acredito que um treinador um pouco melhor faria esse time sim jogar e com certeza o Vasco tá bem difícil aí a situação, mantendo o técnico Ricardo Sapinto. Deixa nos comentários se você está de acordo com o Alexandre Campelo e também com o Zé do Táxi em manter o treinador português à frente do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Santos aí no domingo e na minha opinião, cara, uma derrota, uma goleada é insustentável, já era insustentável uma derrota contra o Grêmio da maneira que foi e ele permaneceu, né? E vamos ver nesse jogo contra o Santos como que vai ser a postura do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da política, né? Amanhã vai acontecer o julgamento aí para decidir quem será o presidente do Vasco, né? Levinciano ou Jorge Salgado. Vai acontecer o julgamento aí das eleições do último dia 7 de novembro, favorecendo aí o Levinciano, e do último dia 14 de novembro, favorecendo o Jorge Salgado. Eles se consideram os ganhadores aí das eleições. A gente aguarda amanhã ansiosos para decidir quem será aí o presidente do Vasco. A justiça irá decidir quem será o nosso novo presidente. Tomara que seja o Levinciano. Eu não acredito que o Jorge Salgado vai fazer nada de diferente do que o Campelo está fazendo à frente do Vasco. A não ser caçar briga aí com políticos, caçar problemas aí pro Vasco, como já está sendo, mantendo esse mesmo elenco aí para a temporada do ano que vem. Eu acredito que o vascaíno precisa de um choque. O Vasco precisa de uma grande reformulação. Na minha opinião, esse elenco do Vasco aí, permanecendo na 16ª colocação, não sendo rebaixado, tem que ser 99% do time mandado embora, trazer mais jogadores de qualidade para a equipe, tentar reformular, tirar esses jogadores com cara de perdedores do Vasco. Não aguento mais ver jogador de cabeça baixa vestindo a camisa do Vasco. Tem que tirar, tem que acabar com isso aí. Independente de quem for o presidente, como eu já falei, eu não acredito no projeto do Jorge Salgado e sim no do Levinciano. Tem quem acredita, respeita a sua opinião, respeita aí a sua vontade, né, de querer ver o Jorge Salgado como presidente do Vasco, mas a minha certamente é ver o Levinciano, que tem um projeto melhor e foi o sócio que escolheu ele como presidente do Vasco. E na minha opinião, com certeza, ele trará um fruto melhor para o Vasco a partir do ano que vem, se o Vasco permanecer na primeira divisão. Mas se cair para a segunda, é tentar recuperar o time e voltar no ano seguinte, 2022, porque na segunda divisão, a base que vai tentar salvar o Vasco aí de não ser rebaixado para a terceira, né? Porque o Vasco vai estar afundado em dívidas, sem aí muitos, mas muitos milhões da Rede Globo, se o time for rebaixado para a segunda divisão. É muito preocupante essa situação, tomara que isso não aconteça e que esses jogadores tenham ciência que processo eleitoral, que política não tem que interferir dentro de campo, cara. Isso é conversa. O jogador tem que entrar dentro de campo e fazer gol, jogar bola e vencer pro Vasco sair dessa situação. Esquece política, meu amigo. Você não tem nada a ver com política. Política é uma coisa à parte. A sua obrigação é jogar dentro de campo. E os jogadores parece que não estão entendendo isso e a gente tá vendo essa bagunça que está o Vasco dentro e fora de campo. Esperamos que amanhã tudo isso se resolva e que o candidato que for derrotado não tente mais nada, cara. Não tente mais ação judicial, não tente mais nada e se dê por vencido e que deixe o Vasco trabalhar em paz. E deixe aí nos comentários quem você quer que seja o grande ganhador das eleições do Vasco de amanhã aí, que vai acontecer o julgamento judicial. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.